Olá, gente! Tudo bem com vocês? Nossa, gente, faz um tempinho que a gente não grava, né? Já estava com saudade. Nossa, eu falei assim pro meu marido esses dias, eu falei, já tô precisando gravar um vídeo para bater um papinho com o pessoal. Pois bem, né? Como eu falei para vocês, né, no post da comunidade, vencemos a primeira etapa, gente. Graças a Deus, tá? Com as orações de vocês, né, que foram muitas, há 5 meses, 6 meses atrás, mais ou menos, né, que a gente está começando a passar por tudo isso. E o que atrasou um pouco foi a diabetes do meu marido, né? Para você que está chegando agora e tá aí boiando no assunto, né, como algumas pessoas falam, há algum tempo atrás, né, o meu marido começou a perceber que estava inchando um pouquinho aqui, a hora que ele ia fazer barba, assim, porque ele tinha bastante gordura acumulada aqui, então não dava para perceber muito, sabe? Agora ele emagreceu, tava bem visível, mas quando ele tinha um pouco de gordura acumulada, ele percebia, acho que quando ele ia fazer a barba, né? E aí a gente foi no médico, aí deu, né, um nódulo, aí a gente tinha marcado a operação já, tudo tava certinho, mas deu problema na diabetes, alteração, né? Tava muito alta a diabetes dele. Aí teve que entrar no tratamento, né, da diabetes, né? Cancelou a operação. E aí agora deu tudo certo, marcamos a operação. E aí o que eu vou estar explicando para vocês hoje é um pouquinho, né, que a gente fez, tudo ocorreu essa semana, tá? Começamos na segunda-feira, né? E aí eu vou estar explicando para vocês como que foi lá no hospital e mais ou menos o valor, né? Pra gente também foi a primeira vez, graças a Deus, né? De internação, coisa um pouco mais grave assim, né? Coisa de internação, operação, essas coisas. Eu nunca tinha passado, nem meu marido, ninguém, nem a minha sogra, a gente nunca precisou nem visitar ninguém, né, no hospital. Então, assim, a gente não entendia nada, né? Mas deu tudo certo. Eu vou de algumas fotinhas e alguns vídeos que eu fiz pra vocês, tá? Primeiro, para quem não percebeu que estava mesmo trabalhando com a gente, porque vocês que trabalham com a gente, às vezes dava para perceber o meu marido, se ele chegasse muito perto, assim, é que a gente não grava muito perto, né? Mas tava mais ou menos, tá vendo? Bem inchada essa parte direita dele e por trás também dava para ver bastante, sabe? Já dava para perceber bastante, principalmente agora que ele perdeu bastante peso, né? Por causa da dieta. E aí, segunda-feira, a gente foi pro hospital. Ele internou 1 hora da tarde. Nós podemos ficar com ele lá no hospital até 7 horas da noite, as visitas, né? Foi até 7 horas da noite, todos os dias que eu pude ficar com ele. Mas na internação, eu fiquei com ele desde 1 hora, né? A gente chegou, era meio-dia, mais ou menos, até que ele foi pro quarto, arrumou tudo. Foi mais ou menos da 1 hora da tarde até 7 horas da noite. Os outros dias da semana, eu ia todos os dias, né, gente? Mas 3 horas da tarde, das 3 horas da tarde até 7 horas da noite, né? E o meu filho foi quase todos os dias junto comigo, mas foi isso daí, né, que aconteceu. E eu deixei ele lá instalado nesse quarto, ó, como vocês podem ver aí. É um quarto bem amplo, né? É ruim ficar num quarto muito apertado, né? Tinha banheiro, a cama era bem confortável, tinha sofazinho para as visitas, né, para quem ficar lá e tal. É uma televisão e uma geladeira, só que essas é pago avulso, tá? É um cartãozinho que você compra de 1.000 ienes, né? Que dá em torno de R$ 36 por dia, tá? 24 horas. Mas o quarto em si nós pagamos 7.700, tá? 7.700 ienes, tá, gente? Depois eu vou estar escrevendo certinho aí pra quem quiser, né? Comparar preços, né? Tem muita gente que gosta de estar comparando preços, né? Com o Brasil. Deixei ele lá, né? Todo mundo ainda tava naquele clima de expectativa. Ele foi pra mesa de operação 9 horas da manhã do outro dia, do dia 19, tá? E o médico tinha me falado que em torno de 3 a 4 horas a operação. Já é né? Eu falei assim, nossa, mas é muita coisa, né? Mas ele falou que ia fazer com bastante calma, porque o nódulo dele tava com 7 centímetros, era 2, né? Um do ladinho do outro, era um de 3 e um de 4 centímetros. Então, assim, ao total, totalizava 7 centímetros e ele falou que aqui tem uns nervos, né? E o nódulo dele estava embaixo dos nervos. Então ele precisava abrir, né? Mexer nos nervos, né? Para poder tirar ele inteiro, né? Tudo. Porque ele falou que se estivesse em cima era muito fácil, era só cortar e tirar, né? Mas ele estava por baixo dos nervos, né? E aí
poderia ficar com sequelas, que foi o que eu falei pra vocês da outra vez, né? Mas, graças a Deus, não ficou, tá, gente? Sei que, olha, 9, 10, 11, aí deu meio-dia, eu falei, 3 horas, né? Daqui a pouco ele tá chegando. Meio-dia e meio e nada desse homem vir pro quarto e ninguém vinha falar nada. E eu tava esperando no quarto, né? E aí, deu 1 hora e nada, eu falei, meu pai, será que, né? A gente já, né, fica pensando assim. Mas aí eu falei, não, vou lá perguntar, né? Eu já tava indo, né, perguntar. Aí o médico tava vindo e falou assim, vamos conversar. Aí ele entrou lá no quarto, aí ele falou pra mim assim, olha, a operação foi um sucesso. Ele falou, eu demorei bastante, fui bem devagar, com muita delicadeza para não estar mexendo, para encostar o mínimo possível, né? Assim, mexer o mínimo possível dos nervos para poder estar retirando tudo, mas ele falou que retirou tudo por completo, o nódulo. E aí trouxe meu marido já, só que meu marido tava meio bobão ainda, né? Porque tava ainda com anestesia, né? Ele tomou anestesia geral, tá, gente? E precisou de colocar sonda, tudo isso, né? Tava já ligado nos aparelhos, ele tava conversando, mas depois que passou, ele falou que não lembra de nada que ele tava conversando com a gente. Aí o médico mostrou pra gente o que ele tinha retirado pra poder mandar pra biópsia, né? Que essa vai ser a nossa segunda etapa agora, mas ele trouxe um negócio assim, um saquinho e dentro tinha o nódulo, né? Dentro de um líquido, acho que pra conservação, né? Pra mandar pra biópsia. Gente, eu falei pro meu marido, falei, como que pode um trem estranho desse, um negócio horrível, medonho, gente, vocês não têm noção. Tá grudado na gente, no corpo do ser humano, né? Nossa, é horrível, né? Mas graças a Deus, depois o meu marido chegou no quarto, aí ele falou que poderia sentir um pouco de dor, né? Como todo pós-operatório. Mas graças a Deus não sentiu dor, gente, não sentiu nadinha. Não perdeu o apetite, ele come muito bem, meu marido, ele não perdeu o apetite. A comida do hospital é isso daqui, ó. É balanceada, mas é uma quantidade bem pouca, sabe? Mas é tudo balanceado, parece que era 1.800 calorias. Meu marido tinha um pouco menos de arroz, porque era comida para diabético, né? Então, assim, a porção de arroz era um pouco menos, né? Era 175 gramas só. E a comida do hospital, eu já ouvi falar assim, muita gente falar que é ruim, mas o meu marido não achou não, tá? O meu marido, assim, talvez para estrangeiro, pode ser que seja, né? Porque, assim, a gente não tá acostumado com esse negócio, né? De acordar de manhã cedo e ter que comer arroz, misoshiro, peixe, essas coisas. Mas é isso daí, são 3 refeições normais, né? De manhã, tá, na hora do almoço e à noite, são só 3 refeições, tá? Mas todas elas são comida, bem parecidas, assim, tinha uma sopinha ou um misoshiro ou alguma coisa assim, sempre tem uma sopa, o arroz e umas 3 misturas. E na parte da manhã tinha uma caixinha de leite, mas meu marido não toma, ele guardava pra mim. Aí todo dia eu ia, a gente ficava lá, passava o tempo, porque ficar sozinho naquele quarto de hospital, né? Terrível, né, gente? E aí ele ficou segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira ele saiu. Aí ele saiu na sexta-feira, eu fui buscar ele 10 horas da manhã, ele não via a hora de sair do hospital, eu fui buscar o homem, eu achei que ele estava esperando no quarto, quando eu cheguei lá ele já estava lá embaixo, pagando já, entendeu? Fazendo a preparação, a documentação, tudo para pagar e tudo para sair já do hospital. Eu falei assim, mas nossa, é horrível, né, gente? Porque assim, ele tava andando normal, depois no terceiro dia, eles tiraram a sonda, tiraram o dreno, né? O dreno foi retirado também no terceiro dia. E o soro, as coisas que tava tudo, né? Foi retirado tudo no terceiro dia. E aí ele já tava somente com o curativo. Depois que cicatrizar bem, aí eu vou mostrar pra vocês, porque agora não convém mostrar, obviamente. Mas foi um corte enorme, pegou desde atrás da orelha aqui até aqui assim, mais ou menos, ó. Tá? O corte dele. Veio bem do pé da orelha aqui até aqui assim. Então pegou toda essa parte aqui, né? Então, assim, foi um corte bem grande, então ainda tá feio, né? Tá com um adesivo, assim, como se fosse, eu não sei. Ele não costurou dessa vez, sabe? Ele colou um adesivo pra poder tá colando sozinho a pele, né? Só quarta-feira agora que a gente vai voltar lá pra poder tirar esse curativo, limpar, né? E pôr outro adesivo. E a gente vai estar agora acompanhando e eu vou passando para vocês depois, né? Daqui 1 ou 2 semanas vai ser a biópsia. Mas, assim, o que eu tava mesmo, gente, era querendo conversar e bater um papinho com vocês, porque vocês sempre estão aí comigo, né? Me apoiando em tudo.
E eu falei pro meu marido, eu falei, tem que dar uma satisfação pro povo, não posso ficar nenhuma semana sem soltar vídeo, sem dar satisfação, né, gente? Porque é o mínimo que eu posso fazer pelo carinho que eu recebo de vocês, né? E eu tava morrendo de vontade de conversar com vocês não têm noção. Eu falei pro meu marido, tem que conversar com o povo, eu tenho que conversar com o povo, né? Pra mim é uma terapia, é um momento de lazer pra mim, né? Tá gravando com vocês, eu adoro, vocês sabem. Eu passei pra vocês o último passeio, né? O último vídeo do passeio, eu fiz questão de desmonetizar o vídeo não está monetizado, gente, por causa das músicas, vocês viram que eu coloquei a íntegra, né, dos shows, e obviamente que o YouTube ia barrar os vídeos, né, e para não ficar inadimplente no YouTube, desde o começo eu já desmonetizei eles, né, ele, né, o vídeo, né, e aí ele não entra na recomendação, é óbvio, né? Porque você tá usando uma coisa que, né? Então, mas não é proibido, se você não ganhar dinheiro, você não é proibido colocar, entendeu? Então, assim, eu queria que vocês sentissem o que eu tava sentindo lá no passeio. Quem assistiu, gostou. Eu fico muito feliz de ter levado vocês junto comigo no meu passeio, tá, gente? A gente resolveu fazer aquele passeio antes da operação para se distrair um pouco, né? Curtir um pouco a família, porque querendo ou não, a operação é sempre uma operação anestesia geral, é sempre anestesia geral, né? Então falamos assim, vamos curtir um pouco, vamos ficar um pouco, né, junto com a família, mas foi ótimo levar vocês comigo. Para quem não pegou o vídeo, vou deixar na descrição desse vídeo aqui embaixo. Quem quiser só entrar e conferir, o vídeo tá muito lindo. O show dos golfinhos estão maravilhosos, as músicas são maravilhosas, né? O valor da operação foi 250 mil ienes, tá? Eu vou deixar aqui embaixo escrito para vocês, né? Para vocês terem mais ou menos uma comparação. Não é uma coisa, um preço absurdo, um valor absurdo, tá? Para quem mora aqui, trabalha aqui no Japão, né? Porque no Brasil eu creio que seja bem mais caro. Mas aqui no Japão não tem nada de graça, né? É tudo pago, então a gente já está acostumado também com isso, mesmo sendo mais barato, os médicos aqui no Japão são bem mais baratos do que no Brasil, consultas, essas coisas, mas é pago, tá? Mas o quarto foi impecável, amplo, limpo, silencioso, tá? Arejado, ele tinha 2 janelas, tá? E pela nossa primeira experiência, eu não quero ter outra tão cedo, se Deus quiser, mas a nossa primeira experiência com hospitais, com internação, com operação, com médico, enfermeiro, aqui no Japão, foi nota 10. Não tenho que reclamar de nada, 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 nada. O médico explicou direitinho, apesar que eu pergunto muito, né? O meu marido, ele não é de perguntar, ele fica ouvindo o que o médico tá falando. Eu não. Eu vou e pergunto tudo que eu quero saber, tudo que eu tenho dúvida na minha cabeça, eu falo, e por que isso? E como vai ficar isso? Perguntei muito sobre sequelas. O meu marido, ele ainda não tá sentindo muito, né, essa parte aqui do rosto, ele passa a mão assim, ele sabe que ele tá passando a mão, mas ele falou que tá diferente. Sabe quando você vai no médico, no dentista e toma uma anestesia e fica meio repuxando assim um pouco? Ficou um pouco, tá? Quando ele dá risada assim, ele ficou um pouco. A orelha ele também não tá sentindo, né? Ele passa a mão assim, mas ele sente, mas bem pouco, tá? Com uma sensibilidade, sabe? Mas o médico falou que a operação tá muito recente, né? Na 90% dos casos vai voltando com o tempo, né? Ao normal, mas o nódulo em si, o tumor era muito grande e ele falou que realmente ele fez o possível, ele foi muito devagar, com muita atenção, ele falou que foi, para ele, dentro, né, da medicina, foi um sucesso a operação, não tinha como fazer melhor, e a gente confia muito nele, sabe? E eu acho que vai voltando, meu marido já, nem dá pra perceber, mas a pessoa sente, né? A gente olhando não consegue perceber, mas a pessoa acho que sente, então às vezes eles ficam reclamando um pouco, sabe? Você vê que ele tá mexendo, passando a mão, assim, sabe? Mas o olho ficou normal, tudo, a audição, a visão, a fala, tá tudo normal. E é isso daí, gente, que eu queria passar pra vocês, tá? E agora a gente vai agendando aos poucos, né? De novo, o trabalho vai voltando à rotina. E enquanto isso, eu vou tentar passar pra vocês. Tem um trabalho gravado, só que as falas talvez não batem, porque é um trabalho gravado já de algumas semanas, né? Que a gente fez bem antes do passeio.
E vai ficando, tem vários trabalhos gravados no telefone, mas esse trabalho é um trabalho um pouco grande e eu acho interessante passar para vocês, tá? Talvez entre com alguma narração, alguma coisa, mas vou estar passando para vocês, vou entrar na edição dele agora, semana que vem eu tô soltando para vocês e vou aí fazendo um outro videozinho pra gente não tá, né, pra gente não ficar muito sem comunicação, para ter sempre vocês pertinho de mim, né, que eu adoro isso. E vamos passando as notícias também, né, do resultado da biópsia e vamos entrando de novo no ritmo do trabalho, né, gente? Porque o trabalho não pode parar, o sorriso no rosto não pode faltar, a fé em Deus em primeiro lugar. Agradeço as orações de vocês de novo, tá, gente? Porque vocês são maravilhosos. Ontem eu postei, né? Eu fiz um post na comunidade, recebi muitos comentários bons. E é isso daí. A minha bebezinha aqui, né, Moca? Moca? Ah, que sozinha! Da mamãe, zelosa! Tá vendo, gente? É assim, ó, o tempo todo. Eu tô aqui curtindo aqui um filmezinho com o marido e tô aqui eu e ela na minha cobertinha aqui, né, meu bebê, né? E depois é porque a coelhinha tá dormindo ali atrás, ela fica dormindo ali atrás, mas daqui a pouco ela pula aqui em cima do sofá também e vira um trupé de bicho aqui, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Eu queria mesmo era bater um papinho com vocês. Um beijinho no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.